Mais um podcast diretamente da Páscoa 2014. Estamos aqui para falar de mais um filme. Meu filme de hoje, sempre como gosto de começar com a trilha, é Os Suspeitos, ou The Usual Suspects, que é um filme de 1995 que eu nunca tinha visto, então foi minha primeira vez. Filme do Bryan Singer, que é o diretor de uma penca de filme do X-Men. Ele também fez o Superman Returns, aquele Operação Valkyria e vários outros filmes. Interessante é que ele tinha 30 anos quando ele dirigiu Os Suspeitos, mas o roteiro não é dele. O roteiro é do Christopher McQuarrie, que acabou levando o Oscar por esse roteiro, melhor roteiro original, na cerimônia de 1996. E acabou vencendo, entre alguns outros filmes, Coração Valente e Toy Story. Então ele levou o roteiro original por esse filme. O filme também tem um segundo Oscar, que é do Kevin Spacey, merecidamente, que tá muito, muito bem no filme, como ator coadjuvante. Interessante é que um elemento principal do filme, dos Suspeitos, é que não tem um personagem central que você possa focar toda a sua atenção. Então, interessante que ele seja coadjuvante, apesar de ter tanto destaque, mas tantos outros atores têm tanto destaque nesse filme. O Kevin Spacey venceu Ed Harris em Apollo 13, venceu Brad Pitt por Os Dois Macacos, Tim Roth em A Saga de uma Paixão, que é um ator que eu adoro, e o James Cromwell, que é o fazendeiro de Baby. Então, ele levou muito merecidamente esse Oscar. A trilha é do John Ottman. É uma trilha excelente, ela é grandiosa, tem violino, tem violoncelo, ela é toda orquestrada e ela sempre cria muito bem, eu acho que esse espaço de suspense, de mistério, é uma trilha que às vezes é assustadora, misteriosa, mas que acompanha muito bem as mudanças de clima do filme. Então, eu acho que mais do que nada melhor do que nada consegue acompanhar a história, a trilha casa perfeitamente. Quem se interessar pelo John Ottman, tem uma trilha nova dele no mercado, que é de um filme que eu ainda não vi, mas já ouvi, digamos, críticas interessantes, que é o novo do Liam Neeson, Sem Escalas. Mas para não mudar o foco, vamos voltar para Os Suspeitos, que coincidentemente é mais um filme, digamos, repleto de elementos de cinema noir. Então, de investigação, polícia, especialmente aquele detetive que chega de trench coat, chapéu, quando ele está ali no Cais do Porto para investigar o que aconteceu. É um cara que exagera, ele quer ser tipo too cool for school, é o menino mais legal da escola, é o cara que é o super cool demais, que ele chega no hospital para investigar, na verdade para conversar com uma das testemunhas, e entra na sala fumando charuto e tudo mais, porque ele é um cara muito legal. Que acaba sendo muito estranho, já que o filme se passa em 95. Se fosse um filme dos anos 40, talvez tivesse um pouco mais de credibilidade, mas em 95 não colou. E a história começa, digamos, para falar um pouco do fundo da história, ela começa quando 5 criminosos eles são reunidos pela polícia para uma cena de line-up de identificação, então aquelas cenas famosas de identificação que você coloca um criminoso do lado do outro, com a altura, para alguém identificar quem é o responsável. Acabou de haver um roubo de um caminhão carregado de arma e a polícia suspeita que um desses 5 é responsável pelo roubo e quer descobrir quem foi. Então, nesse aspecto, a história lembra muito a questão do jogo de detetive. Eu que sempre fui viciada em jogo de detetive, quem é o culpado, quem fez, quem não fez. Mas esse é só o começo, a história vai muito além disso. Eu acho que por isso que o filme acabou entrando para tantas listas de maiores filmes, melhores filmes do gênero. Eu não falei a minha nota vai de 8,5, uma nota muito boa. Eu acho que no terceiro quarto, digamos, do filme, ele começa a se perder, a se enrolar um pouco mais a parte final, que eu acho sensacional, tem viradas sensacionais uma atrás da outra. E por alguns elementos aqui e ali, eu não dou mais do que isso. Destaque, claro, para o Kevin Spacey, que faz o personagem chamado Verbal. Ele tem uma paralisia cerebral, então tem trejeitos no caminhar, no falar também, que, digamos, auxiliam ou são importantes na construção do personagem. Ele faz muito bem.
O Kevin Spacey está com a mesma cara hoje que há 20 anos, e eu também acho impressionante. E ele também é o elemento cômico do filme. Eu me divirto, ele é chamado de verbal, então, digamos, o verborrágico, por uma razão, tem uma razão para isso. Então é aquele cara que você chega para ele e fala assim, opa, hoje o céu é azul, azul, falando em azul, também é a cor do... E daí ele desenrola e não para de falar nunca. Eu acho muito engraçado. Com certeza o personagem mais interessante para mim. Quem também está no filme é o Gabriel Byrne, que é um ator que é muito bom, então pode esperar uma boa atuação dele. O Benício Del Toro, novo, com um sotaque quase incompreensível, mas também tem sua participação no filme. Um dos Baldwin, o Stephen Baldwin, é um criminoso, aquele criminoso. Sempre tem que ter o criminoso que não tem nenhum equilíbrio emocional, então vai criar uma confusão desnecessária. E o Pete, e eu sempre tenho que ler o sobrenome dele, que não adianta, não aprendo, é o Pete Postlethwaite. Se esse nome não diz nada, ele é o pai do Daniel Day-Lewis em Nome do Pai. E também tem um papel muito importante nesse filme, é o advogado Kobayashi. Então, o grande elemento, acho que talvez a grande contribuição dos Suspeitos seja o grande vilão, o Keyser Söze, que virou talvez um dos vilões mais enigmáticos da história do cinema. Eu acho interessante que tem uma cena dele, de quem quer que seja o Keyser Söze, caminhando no meio da fumaça, tipo, emergindo assim da fumaça. E para mim, aquilo ali lembrou muito o Machete. Eu fiquei imaginando aparecer, surgir do meio das cinzas da fumaça, o Machete, mas não. O que também é muito interessante é que o filme vai deixar muito espaço para a imaginação de quem está assistindo. Então, apesar de ter um final, digamos, fechado, não é tão fechado assim para mim. Eu acho que ele ainda deixa muita margem de interpretação. Então, o que acontece é aquilo mesmo que a gente vê no filme, ou tem mais a genialidade do suspense, da surpresa, ainda deixa muito mais espaço. Talvez um elemento principal do filme é que o final é aqueles filmes em que o final vai redefinir tudo que você assistiu. Você passa 1 hora, o filme tem 1h40, não é muito longo, são 1h40 de duração. Mas o fim redefine, transforma tudo que você acabou de assistir. Para muita gente isso é um truque baixo. Pô, perdi 1h40 da minha vida e você acaba de mudar tudo. Que no caso é um recurso que é usado para causar reviravolta que muita gente considera desnecessária. Eu mesmo só percebi o que estava acontecendo nos minutos finais, eu não consegui colocar a história, não montei o quebra-cabeça correto. Então só no fim que eu comecei a me dar conta. Mas eu achei plausível, a reviravolta plausível, então não me irritei. Normalmente eu realmente detesto esse recurso de redefinir toda a história de um filme, quando o cara dá aquela mudança, transformação que você não vê de onde vem, qual é a explicação plausível para aquilo, mas não nesse filme. Então eu acho que foi o que acabou elevando a nota do filme, que às vezes tem uma narrativa um pouco mais... eu não vou dizer nem lenta, mas ele é um filme que quer ser no ar sem ser, isso me incomodou um pouco. E por isso que eu não, como eu disse, não vou dar mais do que 8,5 também, porque não mudou minha vida e é meu critério de nota, tem que mudar minha vida para levar 10, 8,5 nota é excelente. Então é isso. Os Suspeitos, um dos meus filmes dessa Páscoa 2014, The Usual Suspects, filme de 95, do Bryan Singer, nota 8,5. Para quem gosta de investigação, filme de detetive, polícia, é um prato cheio. Então vá e corra atrás.